Cores do Congado, um projeto pelas lentes de Vinícius Pereira Pinto e Amábile Maria de Moura Passos, de Itaú de Minas, Minas Gerais. Olha só os meninos moçambiqueiros, alegres a rodopiar, sem tirar os pés do chão. Eles trazem nos joelhos instrumentos que fazem sons como de sinos, conhecidos como gungas, e nas mãos tocam outro instrumento, chamado de patagomes, lembranças dos tempos de mineração. Os Moçambiques são antigos, lembram mais do que cultura. Seus instrumentos contam histórias de conhecimentos vindos de África, pois conheciam minas de ouro, sabiam garimpar diamantes. Por isso, no corpo dos meninos, gungas e patagomes representam cultura, conhecimento, tradição. As crianças na Congada, no reinado no Congado brasileiro, poemas de autoria de Jeremias Brasileiro. Fé, companheirismo e poesia. Talvez seja a fé que move as pessoas entre as montanhas de Minas Gerais. Talvez seja a força do coletivo que alimenta a esperança. O que se sabe com certeza é que a caminhada nunca é solitária. Em Itaú de Minas, essa trajetória se reflete nos passos ritmados do terno Moçambique São Benedito, onde a devoção se transforma em celebração e a cultura se entrelaça com a fé. O tambor da caixa ressoa como um chamado. A cada batida, um eco de história, de resistência e de identidade. As vozes se unem em cantos que atravessam gerações, preservando um legado que não se apaga. Caminhar ao lado do terno Moçambique é ser parte dessa trama viva, onde passado e presente se encontram em um mesmo compasso. Na chegada à igreja, o ritmo se suaviza, mas a emoção se intensifica. O olhar de cada integrante reflete o significado desse encontro. O altar se torna testemunha da fé que une, que acolhe, que fortalece. Cada gesto, cada verso entoado carrega a poesia da resistência e da devoção. O terno Moçambique São Benedito não é apenas uma manifestação cultural. É um elo entre o sagrado e o cotidiano, entre a memória e a esperança. É um convite para quem deseja sentir de perto a força dessa tradição, que segue pulsando, viva e vibrante, no coração de Minas Gerais. Aproximar-se e encantar-se. Entre os batuques e cantorias que ecoam pelas ruas de Itaú de Minas, Minas Gerais, pulsa uma tradição que atravessa gerações, o terno Moçambique São Benedito. Fundado por volta da década de 30, o grupo se mantém vivo graças às mãos e vozes de seus e suas integrantes, que transformam cada celebração em um verdadeiro ato de resistência cultural e de fé. Sob a liderança do capitão Antônio, carinhosamente conhecido e chamado de Tonho do Pastel, e da presidente Elaine, professora, o terno Moçambique ganha forma e cor, guiado pela bandeira conduzida por Júlia. Em sua companhia, Orlindo, Paulo, Ronaldo e Arthur entoam os cantos, além de caixeiros e caixeiras, tocadores e tocadoras, dançadores e dançadoras como Vicente, Diego, Antônia, Cida, Fabiana, Flauber e outras pessoas tão especiais que acompanham o terno de várias maneiras. Citar nomes tem seus riscos, então ficaremos com a Irmandade Moçambiqueira representando todo esse lindo coletivo.
Suas referências espirituais são São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, santos que iluminam e fortalecem a caminhada do grupo. Antônio conduz um terno com seu apito. A cada esquina, o terno faz meia-lua para que todas as pessoas que o compõem sejam protegidas. A cada rua, em cada casa, algum verso ou cantoria nova vem à tona. Acompanhar essa manifestação cultural é muito mais do que testemunhar um evento cultural, a cultura se fazendo viva pela cidade. É fazer parte de uma narrativa que se reescreve a cada ano, ocupando os espaços da cidade com histórias e memórias. É sentir a potência de uma tradição que une, fortalece e encanta. Em cada esquina que percorre e em cada coração que toca, o terno Moçambique deixa a sua marca, perpetuando-se naqueles que se permitem aproximar e encantar. Arturus, poema de autoria desconhecida. Viverei até quando? Os vassalos seguram com gado, o tempo responde por todos. Viverei até quando? Peço aos meninos, não saiam, guardem os ossos no canto. Viverei até quando? Deixo o siso na memória, o grito no Chita-Congo. As histórias são humanamente vivas, tintim por tintim, o que só descobrimos através dos causos. Aproximar-se do terno é como entrar num território onde o tempo tem outro ritmo. Quem chega logo percebe. Aqui as memórias não estão só nos relatos, mas nos passos, nos gestos, no toque dos tambores e no brilho dos olhos de quem conta e de quem escuta. Só que tem um detalhe: para conhecer de verdade, tem que saber escutar, e escutar muito. O terno é feito de laços. Laços de amizade, de família, da escola, do trabalho. Tudo se costura num tecido invisível, mas resistente, que une gerações e transforma cada encontro num momento de partilha. Ali, todo mundo tem uma história para contar, e cada história puxa outra, igualzinho uma linha puxando outra num bordado antigo. O que era só lembrança vai virando um caos, e o caos vai virando verdade. E se a memória falha, não tem problema. O mineiro também inventa, como todo bom contador de histórias. O mais bonito é que o terno não só relembra o passado, ele também constrói, dia a dia, o que será lembrado no futuro. Cada ensaio, cada encontro é um capítulo novo dessa história viva, que se desenrola ao som das batidas dos tambores e dos passos marcados no chão. E então, quando se aproximam as datas importantes, o movimento cresce, as conversas aumentam, o coração acelera, a cidade se enche de um zum-zum diferente, como quem espera uma visita querida. Porque o terno é isso, uma família que nunca para de crescer, uma roda onde sempre cabe mais um. Se você ainda não viu, venha ver. E mais importante, venha escutar, porque aqui as histórias são humanamente vivas, tintim por tintim. Entre cantos e cores, os caminhos traçados pelas ruas da cidade. No coração do interior mineiro, um cortejo atravessa as ruas, marcando o ritmo da cidade com suas cores, tambores e devoção. É o terno Moçambique São Benedito, carregando em seus passos a história e a fé do povo. De casa em casa, entre promessas e agradecimentos,
Os integrantes do terno percorrem as ruas em longas caminhadas diárias. O som dos tambores ecoa pelos becos e avenidas e ruas, despertando curiosidade e emoção. Algumas pessoas observam de longe, encantadas com a beleza do cortejo. Outras, mais devotas, esperam ansiosas em suas portas, prontas para receber a bênção e renovar a sua fé. E há ainda aqueles que se deixam levar pela música e pela energia contagiante do grupo, seguindo lado a lado, sem pressa e sem cansaço. No centro da cidade, a Praça Dionísio da Fonseca, mais conhecida como a Praça do Congo, assim chamada com carinho pelos moradores e moradoras da cidade, se torna um ponto de encontro. Ali, a tradição se fortalece entre rezas, cantos, danças, conversas que transformam esse cotidiano todo de final de ano em uma grande festa. E mais do que isso, um ato de resistência, um testemunho vivo das raízes africanas que ajudaram e ajudam a construir a identidade afro-mineira. Os festeiros organizam as arrecadações para custear a celebração. A festa sempre é organizada pelos vicentinos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itaú de Minas e a Secretaria Municipal de Cultura. Há a escolha de reis e rainhas, no entanto, essa tradição tem variado de ano em ano, devido à adesão da população. Também são celebradas missas e cumprimento de promessas. O cortejo começa no dia 14 de dezembro, com o levantamento das bandeiras, e segue em ritmo vibrante entre os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro do ano seguinte, marcando o encerramento das congadas. É um período de intensa devoção e celebração, onde versos, prosas e improvisos se misturam às batidas e aos brilhos dos olhares emocionados de quem participa. Diferente de outros grupos, o terno Moçambique São Benedito não possui uma vestimenta fixa. As fardas são renovadas anualmente, mesclando confecções próprias com peças adquiridas, em uma construção coletiva que reflete a identidade do grupo. Gungas, correntes, colares, chapéus, com a beleza das cores, estampas e alegrias conduzidas pela fé, não há espaço para energias negativas, nem para a tristeza. Seja como espectador, espectadora, devoto ou devota, ou integrante, o terno Moçambique São Benedito acolhe a todos, conectando passado e presente em uma experiência singular. Quem vivencia essa tradição nunca mais olha para as ruas de Itaú de Minas da mesma forma. Ela se torna um palco de memórias, onde a cultura pulsa a cada passo. E esse batuque, Senhor? Roda em volta dessa fogueira, mostra teu brado, tua garra e o quanto és guerreiro. Choras com teus guizos, bate forte na manguara e no teu canto, bota a bravura no teu choro. Veste-se de branco, ó pra ficar mais bonito. Reza com fé, pede com força, canta teu hino, com teu suor bate no peito e pede licença com teu grito. Poema de Patrícia de Andrade, maio de 2012. Permanecer é manter a cultura viva. Em meio à correria do mundo moderno, onde as telas dominam os olhares e o efêmero se sobrepõe ao permanente, algumas tradições seguem firme, desafiando o tempo e suas mudanças. O terno Moçambique São Benedito de Itaú de Minas é um desses pilares de resistência, ocupando as ruas, praças e espaços culturais da cidade, mantendo viva uma história que atravessa diferentes gerações. Os integrantes do terno Moçambique São Benedito caminham pela cidade,
carregando consigo a força de uma expressão cultural que vai muito além da performance. É identidade, pertencimento. A cada apresentação, eles reafirmam a importância de celebrar a memória, de manter viva uma herança que resiste ao tempo e às influências de um mundo cada vez mais acelerado e virtualizado. As congadas, entre elas o Moçambique, não são apenas uma manifestação folclórica, são um elo gigante entre o passado e o presente, entre os que vieram antes e os que ainda virão. São manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras. Elas carregam em si uma história de luta e de muita persistência. Cada batida do tambor é um chamado para lembrar e para existir. Mas a pergunta que fica é: quem são aqueles e aquelas que sustentam essa tradição hoje? E quem continuará a carregá-la adiante? Em tempos de tantas transformações, é fundamental valorizar e apoiar aqueles e aquelas que se dedicam a manter viva a cultura popular. As fotografias são um testemunho da importância de preservar a nossa história. Porque enquanto houver o som do tambor e as vozes que dão vida às congadas ecoando pelas ruas, nossa memória continuará pulsando, viva e vibrante, na batida do Moçambique. Ficha técnica. Fotografia: Vinícius Pereira Pinto e Amábile Maria de Moura Passos. Roteiro e narração: Amábile Maria de Moura Passos. Design: Vinícius Pereira Pinto e Alice Pereira Pinto. Agradecimentos especiais: Terno Moçambique São Benedito. Financiamento: Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. Apoio: Prefeitura Municipal de Itaú de Minas. Nós agradecemos imensamente o seu pouso aqui nesse vídeo, a sua atenção e sensibilidade ao observar as nossas fotografias, que pelas nossas lentes mobilizam muito dentro de nós, é muito importante. Muito obrigada.